Tu conhece um livro chamado A Hora da Estrela? Esse livro de 1977, escrito pela majestosa, Clarice Lispector, ele conta a história de Macabea, uma jovem de 19 anos que vem da Alagoas, de onde ela nasceu, para morar no Rio de Janeiro, tentar a vida, né? E o livro ele conta todas essas desventuras, essas aventuras, na vida da Macabea. O livro ele foi palco para um filme, que aconteceu aí em 1985, com o mesmo título, A Hora da Estrela. E esse filme ele ficou muito conhecido, Ele é em 2000, inclusive em 2015, Ele foi considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros, Para você aquele tipo de filme que você não pode deixar de assistir na vida. E o filme ele tem no papel principal, da Macabea, a Marcélia Cartacho, que eu já falei aqui para vocês, inúmeras obras dela, como participações dela em algumas obras como Pacarrete, que ela também fez a principal, ela fez o papel da Pacarrete, brilhantemente, Cangaço Novo, etc. A Marcélia, por esse papel, no filme, ela ganhou um dos grandes prêmios do cinema, que é o Urso de Prata, em Berlim. E o livro também, algum tempo depois, 2020, mais ou menos, ele se transformou em uma peça, que se chamava A Hora da Estrela, ou O Conto de Macabea. Pronto, quase não saiu mais, eu vou ler aqui. E a peça também fez muito sucesso, Ficou durante muito tempo em cartaz e tudo mais. E o livro, ele conta a história da Macabea, Ela com 19 anos, uma menina órfã. Ela lembra muito pouco dos pais dela, Eles morreram quando ela era bem pequena e ela foi ser criada pela única parente dela, que era a tia. A tia muito religiosa, uma pessoa muito rígida, Muito cheia de complicações, ela tinha muitas superstições, ela levava muita Macabea para a igreja, Numa rigidez assim enorme. E tudo isso ela foi colocando na cabeça da Macabea, Passando para a Macabea. E a Macabea tinha um dos poucos prazeres, por morar numa extrema pobreza e tudo, que era comer goiabada com queijo, ela adorava isso. Mas a tia dela adorava castigar ela de vez em quando, Acho que para tentar provar algo para ela, tentar ensinar. E ela dava cascudos na Macabea e também costumava retirar esse grande prazer que ela tinha, que era essa sobremesa de doce de goiaba com um pedacinho de queijo, E a tia dela, quando falece, a Macabea vai para o Rio de Janeiro tentar a vida. E lá ela faz um curso de datilografia, Como ela tem pouca escolaridade, ela só tem até o terceiro ano infantil, Ela consegue fazer o curso e logo ela arranja um emprego. E quando ela arranja esse emprego, infelizmente ela tem que se submeter a algumas humilhações, como por exemplo ganhar menos que um salário, Ela tá, apesar de tudo, ela estava numa época em que os homens, ganhavam muito mais que as mulheres. Se hoje em dia existisse, imagina naquela época, nos anos 70, mais ou menos. E a Macabela ganhava metade de um salário. E também ela tinha uma condição de trabalho muito assim, Não era muito boa e tudo tal, mas ela tentava fazer o seu melhor, E ela foi morar num um quartinho muito salubre, muito pequeno, com outras 4 moças, que o livro chama de As Quatro Marias, Porque todas elas tinham Maria no nome. Uma era Maria José, outra era Maria Aparecida, e aí por aí vai. E essas 4 meninas, de uma forma ou de outra, mesmo sem ter muita ligação com a Macabea, muitos laços afetivos, elas terminam fazendo companhia para ela, tirando ela um pouco aí da solidão, apesar da Macabea se sentir um pouco inferior a elas, porque as meninas eram bem mais modernas, apesar de serem pobres também, elas tinham um conhecimento de mundo melhor. E a Macabea sentia isso, ela sabia disso, dessa diferença. E as meninas, elas trabalhavam no balcão das lojas americanas, E então elas conheciam muitas coisas, muitos produtos novos, muitas novidades, coisas assim que tinham no mundo todo, E elas falavam aí para Macabea, que ficava sonhando com isso, Querendo conhecer mais sobre esse mundo que as meninas conheciam.
Além disso, elas foram responsáveis por dar um grande companheiro à Macabé, né? Elas emprestaram um rádio relógio para ela. E aí se tornou um grande companheiro para ela, porque era lá que ela ouvia as notícias, as músicas, sabia sobre umas culturas meio inútil, né? Ouvia as horas, ouvia propagandas. E isso se tornou uma grande companhia para ela. Além disso, a Macabela tinha outros pequenos prazeres, como pintar as unhas de vermelho, comprar uma rosa, ou ir ao cinema quando ela recebia o salário dela, né? Que ela ia assistir filmes, né? Em que o grande sonho dela era ser como aquelas atrizes, principalmente como a Marilyn Monroe, né? Que era o sonho dela e ela se espelhava muito nela, achava ela muito bonita e tudo mais. Mas no dia a dia, né, a Macabé carregava grandes dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade dela de dormir, porque ela tossia muito, ela tinha uma tosse muito constante, uma azia que perturbava ela o tempo todo. Tudo isso causado pela dificuldade, né? Ela não tinha muitos recursos, ela também não tinha uma higiene muito boa, porque os banhos eram muito escassos, né? Ela também não tinha grandes dinheiros assim para comprar lá seus materiais de higiene. E nem para comer direito, né? Ela costumava matar a fome dela comendo pedacinhos de papéis, né? Pedacinhos de papéis, ou tomando um café bem frio antes de dormir. Fora isso, a grande refeição que ela fazia no dia era apenas na hora do almoço, né? Quando ela comia em pé mesmo, no balcão de uma lanchonete lá no trabalho dela, ela comia um cachorro quente e uma Coca-Cola, que na realidade, além de serem um grande prazer, assim, um refúgio no dia a dia dela, também era algo que fazia ela se aproximar de uma certa modernidade, né? Já que comer um hot dog, né, uma comida assim, que era até americanizada, e também uma Coca-Cola, né, que é algo assim mundial e tudo mais, para ela era algo assim majestoso, era algo, né, divino. E quando ela colecionava esses recortes de jornal e de revista sobre anúncios, né? Ela viu uma vez um creme e ela achou tão bonito, ela achou tão majestoso que ela transcendeu a questão do cosmético, né? Ela foi com vontade de comer, né? Ela passou a olhar aquele creme como algo que ela gostaria de provar, sentir o sabor, né? E a Macabé, por ter essa precariedade, né, tanto no dia a dia como na questão da saúde, ela era muito magrinha, né, muito branquinha, muito pálida. E ela, uma vez, né, ela chegou a, por ela ter baixa escolaridade e tudo mais, ela chegou a ser demitida no trabalho. Mas como ela recebeu essa demissão foi algo tão assim, tão ressentido, né? Foi como se ela achasse que ela realmente merecia aquilo, que ela não tivesse capacidade de estar ali mesmo, aquilo ali não fosse para ela, porque ela não tinha condições de estar ali. Então o chefe dela acha aquilo tão assim, né? Tão chamativo, tão triste, que ele decide deixar ela mais um tempo no trabalho. E o livro conta que no dia 7 de maio, né? A, marca esse dia como se fosse assim, um grande marco na vida da Macabé. A Macabé ela mentiu no trabalho, dizendo que ela ia escovar, dizendo que ela ia arrancar um dente, né? E aí ela espera suas amigas saírem para trabalhar e ela liga o som, né? Liga o rádio, bota a música no último volume e dança e canta e fica ali pensando sobre a vida. Ela diz no livro que ela se dá até o luxo, né, de se entediar, né? E nesse mesmo dia ela acaba saindo, né? Ela vai para como se fosse o centro da cidade e ela termina conhecendo o Olímpicos de Jesus, né? Que é o primeiro e o único namorado da Macabé. Eles se encontram em meio à multidão e é como se eles se reconhecessem ali no meio daquela multidão, como se um visse no outro, né? Suas características e eles terminam aí se aproximando. E o filme ele tem o filme não, o livro ele tem esse nome, A Hora da Estrela, justamente porque tem um certo dado momento na vida da Macabea, que é o único momento em que ela se torna mais visível para a sociedade, é como se ela fosse uma estrela aí, reluzente, mas isso aí vocês só vão saber se lerem, né, o livro, que marca aí o último romance escrito pela Clarice Lispector, né, e que é, sem dúvida, né, uma obra linda, maravilhosa, clássica,
E se vocês gostarem, curtam, compartilhem.